falar sobre Deus, que é o ponto essencial em qualquer religião, qualquer espiritualidade. Um tema que tem me tocado muito ultimamente, vivências que tenho tido, estudos. Então, a princípio, desde já essa imagem do cosmos, do universo, de algumas partes do universo, né? Para mostrar que eu não estou falando aqui de um Deus velho, barbudo, num trono. Um Deus que o Espiritismo traz é um Deus criador, um Deus que criou tudo, um Deus que criou o universo inteiro. Não cabe numa figura humana, não cabe num velhinho barbudo. Se expressa em tudo, absolutamente tudo. Por que falar de Deus, né? A gente pega o nosso maior mestre. E quando lhe perguntam qual o maior mandamento da lei, ele responde: amar a Deus de todas as coisas, né? De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o maior mandamento deve estar numa posição central de qualquer estudo que nós fizermos, qualquer estudo de religião, do cristianismo. Uma das coisas legais sobre Deus é pensar sobre os vários nomes que eles são dados, né? Deus Pai, Senhor, todos esses nomes, e cada nome traz uma coisa específica e interessante de Deus. Então, um exemplo ali, eu coloquei a imagem de um motor. Para Aristóteles, Deus é o motor imóvel. Motor imóvel que a tudo move sem ser movido. Uma forma interessante de se pensar de Deus. Uma forma dos indígenas, especialmente os indígenas norte-americanos, que falam de Wakantanka, que é o grande mistério, Deus, o grande mistério. E essa é uma das concepções que eu mais gosto. E diz um pouco sobre os limites, né, profundos que nós temos nessa apresentação. Falar de Deus, Deus é um grande mistério, um mistério último, o que nunca será completamente descoberto, porque ele sempre é infinito. Uma outra forma que eu gosto muito de pensar em Deus é o Deus artista. Deus que criou tudo. Se Ele criou tudo, e se tudo é tão belo, Deus é o maior artista, o grande artista, o supremo artista. E isso é extremamente relevante, porque quando a gente fala que Deus é sabedoria e amor, se Ele é sabedoria e amor, Deus também é beleza. E essa é uma das grandes formas que nós temos de conectar com Deus. Não essa beleza estética que a gente está acostumado, de corpo, de rosto apenas, mas todas as belezas, a essência da beleza. Aquelas coisas que a gente vê, ouve, cheira, sente e que nos fazem chorar mesmo, dessa contemplação, que isso fala de Deus também. O arquiteto universal, né, a imagem ali de algumas ferramentas de arquitetura, também é uma boa forma de se pensar em Deus. E uma especial que eu queria trazer, né, ali na imagem da Nossa Senhora, né, por que os católicos, e mesmo eu acredito que alguns de vocês, alguns de nós aqui, por que nós gostamos tanto da imagem da Virgem Maria, da Nossa Senhora, né? Um dos pontos que eu acredito que sejam importantes é que, se a gente volta lá no começo, as sociedades eram muito patriarcais. Então a imagem de um ser humano poderoso, grande, é um homem. Então Deus é Pai, sempre foi nos colocado daquela época, Deus é Pai. Mas especialmente nos dias de hoje, que a gente está com movimentos tão bonitos aí de igualdade entre os sexos, né, igualdade entre os gêneros, é importantíssimo a gente lembrar: Deus é mãe. Deus é mãe também. Deus é pai e mãe, Deus é tudo. E se Deus é mãe, Deus não é só justiça dura, como tem essa imagem do pai, né? Deus é amor, Deus é acolhimento, é carinho, é cuidado. Deus é beleza, é dinâmica, é flexibilidade também. E é um dos pontos porque eu acredito que a gente gosta tanto dessa figura de Nossa Senhora, né? Porque traz esse aspecto mãe de Deus, esse aspecto feminino, que não foi dito enquanto as sociedades eram patriarcais. Entrando um pouco
pouquinho na ciência espírita por trás disso, mas não vou muito fundo nela, só um ponto que é muito importante trazer. O Espiritismo fala do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É basicamente a matéria-prima de tudo. Matéria-prima de tudo que é matéria. E sendo matéria, também energia. É tipo assim, uma substância que criada por Deus dá origem a todas as outras. Tudo que você pensar veio do fluido cósmico universal. E por que isso é importante? Na Gênesis, nos primeiros evangelhos, vão falar sobre a criação de tudo, fala-se muito sobre água, né? Deus pairava sobre as águas, criou as águas e tudo mais. E a imagem da água é a do fluido cósmico universal, é isso que eles queriam dizer. Por que trazer essa imagem da água? Porque todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal como peixes no oceano. Isso significa que absolutamente tudo que nós podemos ver, sentir, tocar, perceber é fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal provém de Deus. É como se fosse o corpo de Deus. Então nós estamos absolutamente mergulhados em Deus. E essa é a primeira coisa que eu trouxe. Aqui um copinho de água, né, para representar o fluido cósmico universal. E aqui bem pequenininho, mas vocês vão ver mais perto, é uma esponjinha que eu cortei na forma de uma pessoa. E nós estamos mergulhados em Deus não como peixes no oceano, me corrijo, como esponjas no oceano. Porque aí a água passa em volta de nós, dentro de nós. Nós somos constituídos disso. Se puder passar, pode ir passando para todos aí. Vocês irem olhando e pensando que essa é a nossa condição. O que isso significa na prática, que é o que eu quero trazer? Não existe fora de Deus. Não existe. Não existe o que você faça, onde você vá, que você saia da presença absoluta de Deus. Como que Deus sabe se vai cair a folha de uma árvore ali num canto qualquer? Fluido cósmico universal, está tudo dentro do mesmo fluido. E se esse fluido é como se fosse o corpo de Deus, a presença de Deus, é semelhante ao que, tipo uma formiguinha que começa a andar no nosso pé e a gente sente, porque é o nosso corpo, né? A nossa presença. E aí uma reflexão importante, né? Qual é a distância entre nós e Deus? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Existe distanciamento no sentido de similaridade. Quando a gente vai falar que é próximo de alguém, a gente não quer dizer que a gente fica grudado na pessoa. A gente vai dizer que é uma pessoa que nós gostamos. Uma pessoa que é afim a nós, é parecida conosco, tem sintonia de pensamentos, de ideias. Esse é um sentido de proximidade, que é o sentido pelo qual nós existimos. Nós devemos buscar essa proximidade com Deus. Uma proximidade por similaridade, proximidade por sintonia, sermos como Deus é. Essa é a proximidade que nós devemos buscar, e essa sim a gente consegue se distanciar. Quando pelo nosso livre-arbítrio nós escolhemos nos distanciar de Deus. Outra imagem, outra ideia extremamente relevante de Deus é a ideia de Deus fonte. Se Deus é o criador de tudo, se Deus cria incessantemente, se tudo provém de Deus, então Deus é a fonte de todas as coisas. Simples, certo? Se Ele é a fonte de todas as coisas, Ele e ela, né, pai e mãe, se Ele e ela é a fonte de todas as coisas, se nós sentimos sede, nós vamos até onde? Se nós sentimos fome, se nós sentimos qualquer falta de energia, nós buscamos a fonte. Eu trouxe aqui um item bastante cotidiano, acho que todos vocês conhecem. Esse é um carregador de celular. Quando o nosso celular descarrega, o que nós fazemos? Nós colocamos ele na frente da TV para ele descansar, para ver se volta a energia. Nós colocamos ele dormir para ver se ele volta a energia. Nós colocamos ele na tomada. Nós colocamos ele na fonte. Inclusive é uma das formas de se chamar isso daqui fonte. Então por que nós, quando sentimos falta de alguma coisa, sentamos na frente da TV para descansar?
qual é a nossa fonte. Eu trouxe essa imagem de Jesus com a samaritana, né? Naquela passagem do Evangelho, em que ele pede água a ela, né? E fala que vai dar a água da vida eterna, né? Água viva para ela. Essa ideia, né, de Deus fonte, de novo, trazendo essa questão da água, né, do fluido cósmico universal, é interessante. Uma outra coisa que eu trouxe, eu já tinha falado sobre isso na palestra que eu fiz sobre o bem e o mal, então alguns de vocês vão reconhecer. Se Deus é a fonte, nós estamos em Deus como se fossem folhas, uma árvore mãe, certo? O que acontece se nós pegamos essa folha saudável, nós nos separamos da árvore mãe por livre-arbítrio, porque nós somos livres, nós temos essa escolha. E essa é a imagem de tudo que representa o mal, tudo que representa o feio, tudo que representa o nosso distanciamento de Deus, que não existem por si, existem pela ausência. Eu me afastei da árvore mãe, eu morro, eu definho, eu apodreço. E quando a gente olha as doenças, elas não são de certa forma um apodrecimento do corpo, um câncer. Não é feio, não é uma coisa que a gente vê que saiu ali o fluxo da vida de alguma forma, ou que ele se alterou, que ele bagunçou. Vou passar essas duas também, da última vez eu trouxe só essa, mas é importante trazer a saudável para comparar a diferença de quando nós estamos conectados com Deus, de quando nós nos separamos dele. Pode passar. Uma coisa que é importante é que, estava eu pensando, né, vou vir aqui fazer uma palestra sobre Deus. O que falar sobre Deus? É interessante que se tudo provém de Deus e se tudo que é real é parte de Deus, é criação de Deus, se eu viesse aqui e começasse a falar de física, atrito, gravidade, magnetismo, eletricidade, eu estaria falando de Deus. E se eu viesse aqui e começasse a falar de cores e sons e música, eu estaria falando de Deus. E se eu viesse aqui e começasse a falar de sentido e ideias e pensamento, não sei o que, eu estaria falando de Deus também. E esse é um ponto importante. Nós estamos passando uma revolução do nosso pensamento científico, dos nossos paradigmas científicos. A gente sempre separou essas coisas, né? Ciência, religião, filosofia, arte, cada uma numa caixinha, coisa assim. Se eu sou um cientista, eu não me envolvo com religião e altas ideias assim. Só que se Deus criou tudo, todas essas coisas são criações nossas para tentar entender o que Deus criou. Então a gente vai ali estudar a gravidade e a gente vai chamar isso de física, é um aspecto da ciência e tudo mais. Mas no fim das contas, tudo isso é uma coisa só. Todos esses saberes são uma coisa só, uma única coisa. E a gente precisa retomar isso. E o nome disso, pelo menos da forma que está sendo passado hoje, é transdisciplinaridade. Eu não sou apenas físico, eu não sou apenas matemático, eu não sou apenas linguista, eu não sou apenas religioso, eu sou tudo isso. Todos nós somos tudo isso. E nós devemos aprender a pensar dessa forma, porque todas as coisas se conectam e uma dá sentido à outra. A gente vai lá e explica a evolução do homem pela teoria de Darwin, a gente explica várias coisas pela ciência, mas de onde vem a ciência? De onde vem essa lógica, né, dos números, dos fatos? E aí a gente vai para a religião, mas a gente está questionando isso, de onde vem as coisas, isso é filosofia. E se eu vou pensar e organizar isso, isso é arte, porque aos poucos eu começo a construir isso, eu vou escrever um texto literário sobre ciência, e tudo isso está misturado. Isso é um aspecto importante da gente pensar, porque se a gente estuda ciência, a gente estuda Deus. Se eu estou na escola e vou aprender equação, eu estou estudando Deus. Eu trouxe duas imagens interessantes para falar sobre isso, né, que é a conexão entre todos os saberes. A parte ali mais rosa, púrpura, essa cor assim, é uma imagem do universo, de como seria a matéria escura, né, que eles chamam, os físicos estão estudando hoje. E aqui é uma rede de neurônios. E olha como parece, né?
E mesmo essa ideia da rede, né, das várias coisas conectadas, uma explicando a outra, uma dando sentido à outra. Religião, vocês sabem o que significa? Religare é reconexão. Religião significa reconexão. Olha que interessante, né? Se Deus é fonte, religião é conectar-se com a fonte, né? Interessante isso. E é um dos motivos do porquê eu escolho falar de Deus. Todas as religiões, no fim das contas, buscam, por serem religiões, reconectar-se com o sagrado, com o divino. Se a gente estuda e pensa em termos de Deus, a gente está falando uma língua universal da religião. Não importa se ele fala lá e eu falo Deus, e se o outro fala Javé e etc. É a mesma ideia, a mesma busca. Os yogis do hinduísmo, eles meditam para entrar em conexão com Deus. Os budistas meditam para desapegar-se da matéria, desapegar-se desse eu cheio de formas e encontrar com o infinito, que é Deus. E tudo busca essa mesma fonte. Mas o aspecto mais interessante disso é que, como eu disse, né, nós estamos mergulhados em Deus, não existe distância entre nós e Deus. É que ao mesmo tempo existe um Deus que é exterior, eu consigo pensar aqui um Deus exterior a mim, mas ao mesmo tempo existe uma representação de Deus interna, que faz quem eu sou, em essência. E quando eu penso, eu olho no espelho e eu vejo assim, meu nariz, meus olhos, minha boca, eu não estou me vendo, eu estou vendo um corpo que eu estou vestindo neste momento, né? Mas o que eu sou em essência, em verdade, o que todos nós somos em essência, em verdade, são sementes divinas. Nós temos todo o potencial do crescimento, que é, para a nossa concepção, infinito. A gente cresce e continua crescendo. Vocês conseguem imaginar uma árvore que você planta e ela cresce para sempre? Ela não para de crescer, ela não apenas fica viva ali, né, e muda um galho, mas que ela cresce para sempre. Isso é Deus interior. O que nós chamamos na psicologia espírita, da Joana de Ângeles, né, que a gente estuda, e depois eu vou falar um pouco sobre isso, de self. É o verdadeiro eu, quem nós somos em essência. Eu retomarei essa ideia aos poucos. Uma coisa importante, né? Essa é uma imagem de uma nebulosa, também uma coisa cósmica, né? O universo. O que isso lembra? O que isso lembra a vocês? O olho de Deus. O olho. Os nossos olhos, a íris dos nossos olhos, essa parte colorida, bonita, é absolutamente única. Mesmo a questão das digitais, elas ainda têm umas variações e coisas assim, mas é algo que a gente pode dizer que é nosso, né? A minha digital ali é só minha. A íris leva isso ao extremo. Não existe nem de perto uma íris igual à sua. Elas são absolutamente únicas. O que eu quero dizer é essa representação entre uma igualdade que existe entre um Deus que é externo e um Deus que é interno. Que é uma prova disso? Quantas galáxias existem no universo? Os cientistas falam em aproximadamente 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões são 9 zeros. Quantas células tem no nosso corpo? 37 trilhões de células, aproximadamente. Quem rege essas células? Quem faz elas existirem em harmonia? Você. A partir do momento que o seu espírito se desconecta do seu corpo, acabou a vida. E o que acontece? Cada uma dessas células vai buscar a sua vida independente ali. O que mantém tudo funcionando juntinho, bonitinho, é o espírito. Nesse exato momento, qualquer um de nós e qualquer um do mundo está regendo uma orquestra de 37 trilhões de músicos para formar um único corpo coerente. Isso é só o nosso corpo físico. Faz mais sentido agora Deus interior? Você tem mais células do que existem galáxias no universo. Muito mais. Se há um Deus interior, nós podemos chamá-lo de self, que é, portanto, a reforma íntima.
que é essa coisa que a gente vê tanto no Espiritismo? Que a gente vê tanto nas religiões, né, de buscar ser melhor, buscar aprimorar-se, ser uma pessoa melhor, ser um homem de bem, esse processo de reforma íntima ou reforma moral, qualquer nome que se dê para isso. É esse processo de nós entrarmos em contato com Deus dentro de nós, essa nossa sementinha divina que tem um potencial infinito, entrar em contato com isso e deixarmos-nos ser isso. O principal dever de um médium não é incorporar espíritos, não é psicografar espíritos, é incorporar a si mesmo, é psicografar a si mesmo, é pictografar a si mesmo. Porque se existe um Deus interior, se nós entramos em contato com esse Deus, nós trazemos a potência infinita para qualquer coisa que a gente fizer. Os grandes profetas, os grandes mestres espirituais sabiam disso perfeitamente bem, tanto que quando chegam para Jesus e falam, bom mestre, ele fala, eu? Bom? Não, bom é meu Pai que está nos céus. Que interessante, né? A gente aí sabendo um pouquinho sobre Jesus, essa alma fantástica que é, e ele tira totalmente de si a glória das coisas. Deus e eu somos um, é Deus que age através de mim. Ele dizia isso incessantemente e às vezes a gente nem percebe. Gente, não sou eu, não é Jesus, é Deus. Eu só estou canalizando Ele. Eu sou um médium de Deus. Jesus, médium de Deus. É isso que faz Ele tão grande. Era o médium mais puro de Deus, o mais puro médium de Deus que nós já tivemos aqui. E quando Ele curava as pessoas, também não era Ele, não fui eu que te curei, a sua fé te curou. E o que é a sua fé? A sua fé é a sua conexão com Deus. A sua fé é a sua conexão com Deus dentro de você. Deus te curou. Eu só fui um instrumento disso, um canal disso. E aí eu trouxe duas coisas. Isso é uma flauta. Acredito que todos vocês conheçam esse instrumento. Nós somos isso. Se eu disser flauta, toque. Mas e se colocar um sopro nela? Ela faz um som. E como que a gente fala que Deus animou o homem, né? Nos evangelhos? O sopro divino. O sopro divino nos animando. E aí quando nós temos o sopro divino, e nós temos inteligência, sabedoria, que também provém de Deus, nós conseguimos fazer música com isso. Interessante, né? Mas se ela fica sozinha, não faz nada. Um outro ponto interessante é que a gente ouve falar muito das dualidades, né? Calor, frio, luz, sombra, luz, escuridão, todas as dualidades, né? Toda essa ideia, homem e mulher, que separa as coisas em duas. E a gente tende a acreditar com isso que bem e mal são uma dualidade. Mas bem e mal não são uma dualidade. Só existe o bem, só existe a luz. E aí as pessoas poderiam argumentar, mas não, se você acende uma luz, isso vai gerar sombra, não é? Acendi uma luz, virou uma sombra. Mas como assim? Então, se você acende a luz, gera sombra. A sombra vem do corpo opaco. A sombra vem do objeto que não consegue fazer a luz passar através dele. Não passa. Mas e se esse corpo for transparente? O que eu quero dizer com isso? Eu vou chegar nisso. Fogo, uma fonte de luz, certo?
sombra do fogo? A luz não tem sombra. A sombra vem do corpo que barra a luz. O que eu quero dizer com isso? Deus é absolutamente bom. Deus é homem e mulher, é frio e quente, Ele é todas as outras dualidades, mas no que diz respeito a bom e mal, Deus é bom. Não existe você ser bom e mal ao mesmo tempo. Isso é extremamente importante para a ideia de reforma íntima. Porque nós não podemos aceitar ser bom e mal ao mesmo tempo, de boa. Porque se a gente busca se assimilar a Deus, se a gente busca proximidade com Deus, conexão com Deus, a gente tem que buscar ser bom, e apenas isso. A luz em si não tem sombra. O que gera a sombra é a nossa opacidade. É quando nós não deixamos a luz atravessar. Porque se a luz atravessa, não tem sombra de novo. É um fato que nós ainda estamos de tal forma distantes de Deus, que nós somos opacos, que ainda a luz não nos atravessa. Mas o nosso objetivo é chegar a esse ponto em que nós sejamos luz também. E como que André Luiz e os Espíritos narram os grandes mentores? Ele era pura luz, ele fazia preces e vinha luz de todas as cores, de todos os matizes. Sermos luz. Eu coloquei a imagem da borboleta, que é ótima nisso, nosso processo de transformação, de crescimento. A questão que nós trazemos forte na psicologia espírita de Joana de Ângeles, que a Joana de Ângeles traz, uma grande mentora nossa, é que essas nossas sombras, essas nossas opacidades, são forças desorganizadas. Uma pessoa que é egoísta, que só cuida de si, ela cuida de si. Ela tem a virtude do cuidar, só que ela não compartilha. É uma virtude desorganizada, bagunçada. Se a gente pensar em qualquer defeito, ele é potência desorganizada. E o nosso papel em reforma íntima, conectando com Deus interior, é reorganizar isso para ser só luz. Isso nós podemos fazer, isso nós devemos fazer, isso nós existimos para fazer. Esse é o sentido, para isso que nós estamos aqui. Se Deus é fonte, quais são nossas formas de conectar com Ele? Prece, meditação. Qual que é a diferença entre prece e meditação? Prece você costuma falar, meditação você ouve. Inclusive, geralmente a gente faz os dois ao mesmo tempo, a gente só não se dá tanto conta disso, né? A gente aprendeu até aquela imagem de meditação como pessoas assim, sentadas em lótus, né, com as pernas cruzadas. Mas se nós falamos Deus e ficamos em silêncio um pouco e sentimos algo, isso já é meditação. Isso já é ouvir a resposta, sentir a resposta. Muito mais que ouvir, sentir a resposta. Isso é a importância absurda da prece. Eu trouxe aqui algumas coisas para aprofundar, algumas fontes que eu gosto muito. Em especial, muitos agradecimentos ao Haroldo Dutra Dias, que muito do que eu disse eu aprendi através de palestras dele. Esse homem, um mineiro, muito próximo de nós, é para mim um dos maiores mestres que nós temos encarnados aqui. Eu recomendo muito conhecê-lo, ouvi-lo. Em especial sobre o assunto de Deus, os estudos que ele faz de Gênesis. Se vocês procurarem no YouTube Haroldo Dutra Dias Gênesis, ele tem um estudo de vários encontros de 1 hora cada um, já está no 27º, então tem 27 horas aí de coisa para ouvir. E você sente que você queria mais, sabe? Então eu recomendo muito Haroldo Dutra Dias para aprofundar nesses estudos e percepções, etc., sobre Deus. Também Carl Gustav Jung, esse é um pouco menos conhecido,
Jung, ele é um psicólogo, um grande psicólogo, que fundou uma abordagem da psicologia que chama psicologia analítica. E ele é um grande autor da psicologia que vai falar sobre self, sobre essa ideia de um eu nosso que é divino. Ele não coloca tão nessas palavras, mas é exatamente essa ideia que ele passa, né? Porque ele tem que passar numa linguagem psicológica que seria aceita para a época. E a Joana de Ângeles usa os termos de Jung. A nossa mentora espiritual, Joana de Ângeles, que psicografa por Divaldo Franco, usa-se de Jung. Então, recomendo muito buscarem sobre a individuação de Jung. Estudar astronomia. A astronomia nos dá umas noções um pouco maiores sobre o que é Deus, um pouquinho que seja. Quando a gente dá uma olhada nesse universo fantástico, a gente fala, nossa, a gente não tem ideia do que é Deus mesmo. E tem uma série especial que chama Cosmos, Odisseia no Espaço-Tempo, que você encontra fácil também, acho que no YouTube, etc. E é muito boa, quem gosta desse assunto, dá para ir muito fundo. Existe um outro documentário da mesma criadora, que é a BBC, que chama A Vida Privada das Plantas, em que vai falar sobre as inteligências das plantas. E esse eu recomendo em especial, eu acho que eu gostei mais desse do que do Cosmos, embora eu ainda esteja assistindo, porque você vai ver como as plantas são inteligentes, como elas vivem através desse documentário. Isso é uma coisa que a gente não tem noção, sabe? O negócio que você olha e fala, cara, se uma planta tem essa inteligência, o que sou eu? O que é um animal? É fantástico, eu recomendo muito A Vida Privada das Plantas. Um outro, Planeta Terra, se eu não me engano, da mesma produtora também, a BBC, que vai falando sobre coisas da Terra, de climas, de lugares, de animais, de como eles vivem, que também nos dá uma noção muito interessante de Deus. Tudo isso resumido na ideia de natureza, né? Nós queremos estudar a Deus, olhemos à volta. Contemplemos uma árvore. Já pararam para pensar numa árvore? A gente vai no museu para ver artistas criarem árvores de papelão e ficamos, mas a gente sai aqui na calçada, olha para uma erva daninha ali no chão e aquilo ali é uma obra de arte infinitamente maior do que qualquer coisa que a gente encontra em qualquer museu, porque aquilo está vivo. Então, olhar a natureza, uma fonte fantástica para se estudar sobre Deus, um espelho. Olhe para si mesmo, olhe para dentro, não esse si mesmo pequenino, esse si mesmo de agora que tem um corpinho, que tem 20, 30, 40, 50 aninhos. Isso é muito pequenininho. Nós somos infinitamente maiores que isso. Nós passamos por todas as jornadas da natureza. Nós já fomos pedra, nós já fomos micróbio, nós já fomos ameba, nós já fomos todo tipo de planta e árvore, nós já fomos todo tipo de animal. O que nós somos hoje, nós não temos ideia. Jesus dá uma boa ideia que nós somos hoje. Vós sois deuses. Allan Kardec, as obras básicas de Kardec falam muito sobre Deus também. Sem dúvida, a base para a gente estudar tudo isso. Né? O Espiritismo é uma excelente base para você buscar qualquer coisa. E o Espiritismo é transdisciplinar, em essência. Ciência, filosofia e religião, dizem os 3 pilares do Espiritismo. Eu acrescentaria com tranquilidade arte. Ciência, filosofia, religião e arte. Que a arte é uma dessas coisas que nos conectam com o sagrado. Tem tudo a ver com tudo. Religião, filosofia e ciência. Um livro de Fritjof Capra, que chama A Teia da Vida, que fala um pouco sobre essa transição de paradigma científico, dessa nova ciência que nós estamos construindo, onde todas as coisas estão conectadas. Todas. Recomendo muito também. Por fim, esse é o nossa equipe, Joana de Ângeles. Nós somos um núcleo de estudos e práticas transdisciplinares. Aqui como representantes estão eu, a Estela e a Fabiana, que sempre canta para vocês.
E essas são algumas das atividades que nós promovemos, né? No caso aqui, a sopa é uma aliança, né? Que acontece aqui nesse centro, nas sextas-feiras, estão todos sempre muito convidados. Nós também temos agora a prática de Ticum, que está sendo guiada pela Fabiana. Nós temos a meditação com tambores, o toque dos tambores tem uma coisa muito interessante para auxiliar na meditação. E o nossa equipe principal de estudos de psicologia e espiritualidade, né? Que a gente estuda as obras da Joana de Ângeles e aqueles que estudam Joana de Ângeles, e onde a gente vai muito fundo nessa ideia do Deus interior. Então são encontros nos domingos, a cada 15 dias, às 2 horas da tarde, no campus da UFO, no Arama, aqui. Foi C, sala C. Bom, basicamente é isso. Eu só vou voltar aqui para quem quiser ir para casa voltar essas fotos. Agradeço a todos vocês pelos ouvidos, pelos corações, sentindo, ouvindo, pelos olhos vendo. Peço que, se vocês esquecerem de tudo que eu disse, se lembrem que Deus está em absolutamente tudo, principalmente dentro de nós, e que só cabe a nós reatar essa conexão. Que não importa o que nós façamos, não importa, pode ter matado, roubado, destruído, Deus permanece exatamente à mesma distância de você, e te ama da mesma forma, te cuida da mesma forma, porque não é você que vai mudar a natureza de Deus. Deus é amor. Gratidão. Permaneçam nesse momento, a gente ainda vai cantar algumas músicas. Permaneçam refletindo sobre isso. Esse refletir sobre Deus e a natureza de Deus, nesses caminhos seguros que já foram abertos, Deus, amor, sabedoria, são verdadeiras preces em forma de pensamento.